E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu lhes trago uma partida belíssima de Anatoly Karpov jogando contra Walter Schaumbraun, onde Karpov vence de maneira muito simples. Eu adoro esse jogo, eu acredito que é um dos melhores jogos para os amadores estudarem. Caso queiram melhorar o pensamento estratégico, caso queiram melhorar o entendimento posicional, porque o jogo do Karpov é isso, é a simplicidade posicional, sem a utilização de sacrifícios complexos, sem a utilização de táticas muito complicadas, certo? Então, vamos lá. Karpov começa com peão C4, abertura inglesa, seu adversário joga uma inglesinha simétrica, peão C5, e o Karpov já vai para uma variante aqui pouquíssimo vista, peão B3. O objetivo do lance é claro, a gente quer fianquetar o bispo negro no segundo lance aqui para casa de B2, mas o segundo objetivo por trás do lance é sair dos empates, porque na inglesinha simétrica, geralmente o jogador de pretas vai copiar tudo que as brancas fizerem, então é muito comum, cavalo em C3, aí o outro vai lá e joga cavalo em C6, aí um vai lá e fianqueta, o outro vai lá e fianqueta, aí depois um vai lá e desenvolve cavalo, o outro vai lá e desenvolve cavalo. Foi ver, a gente jogou 20 lances, estamos em completa simetria e a gente chega numa posição onde mais da metade das partidas empatam, então um olha pra cara do outro, eles apertam mãos e acabou a partida. Então, logo no segundo lance, o Karpov já vê que o adversário tá cavando aquele empate, jogando a variante simétrica, então ele joga logo o peão B3 para fugir dessas ideias. O oponente, então, não quer copiar o lance, porque, bem, não é um lance muito comum e sai muito das ideias típicas da inglesa, que seria uma expansão na ala da dama posterior. Então ele vai lá e desenvolve cavalo naturalmente, cavalo em F6. Vem o bispo em B2 por parte do Karpov, controlando essa diagonal, e o oponente joga então peão G6, fianquetando o bispo de casas escuras. E aqui o Karpov já tem um lance que atinge um pouquinho de vantagem em termos posicionais aqui na posição. Será que você aí de casa conseguiria ver qual é o lance para as brancas que gera uma fraqueza na posição do nosso adversário? Se você viu o lance super contraintuitivo, bispo toma cavalo, entregando o par de bispos, mas não somente isso, entregando o bispo do fianqueto, meus parabéns. Agora eu gostaria que você explicasse o lance. E olha, pause o vídeo, pense a respeito, por que é que esse é o melhor lance, quer você tenha encontrado de primeira ou não. Pausou? Teve tempo de raciocinar? A ideia é simples. Peão toma bispo e geramos uma casa fraca. Uma casa fraca é uma casa que nenhum peão jamais poderá proteger novamente, então nós temos aqui a casa de D5 como nosso exemplo dessa partida. C3 então desenvolve, já visando a casa fraca, seu oponente desenvolve o bispo para a casa de G7, e note, o Karpov é um homem de princípios, então antes de ocupar a casa fraca, ele vai fazer tudo o que ele precisa fazer na abertura, que é desenvolver todas as peças, fazer o seu roque e conectar torres. No entanto, essa casa é tão forte para nós, certo? Que a gente poderia sim seguir jogando agora cavalo em D5 de maneira imediata. E esse cavalo ocupa uma casa tão poderosa que ele já ameaça uma série de coisas. Por exemplo, se o oponente jogar um F5 ameaçando a torre, o cavalo está tão bem posicionado que a gente pode simplesmente deixar a torre cair. Por exemplo, o jogador de brancas poderia seguir, ah meu Deus, minha torre, peão G3, aí o adversário vai lá e toma, dama toma, e nós já temos aqui uma série de ameaças. A primeira delas sendo a ameaça em cima da torre, mas não é tão simples. Se você tira a torre daqui, já recuperamos a qualidade, certo? Mas vai ser mais do que isso, certo? A dama infiltra na sequência causando uma série de problemas. Se você tira a torre para casa de F8, que talvez seja o lance mais natural para o jogador de pretas fazer, por exemplo, a dama já entra com checkmate, apoiado pelo nosso cavalo fortíssimo. Obviamente, numa partida de mestres, essa sequência de lances aqui, ela não é muito realista. No entanto, eu gostaria de exemplificar, por exemplo, qual é a virtude de você ter um cavalo num posto avançado controlando casas em volta do rei, certo? A ideia é muito simples e qualquer um pode reproduzir isso nos próprios jogos. Vamos lá. Karpov, então, ele vai desenvolver, só que o desenvolvimento dele vem com muito propósito. Então ele joga peão G3, ele quer que o bispo dele venha, obviamente, mirando a casa fraca. Ele quer o maior número de peças controlando a casa quanto for possível. O oponente, então, joga o F5, abrindo um dos bispos, mas note como todo lance de peão gera fraqueza, abre um bispo, no entanto, fecha o outro. Ele acaba de gerar um bispo mau para si próprio, é um problema que as pretas vão precisar resolver no futuro. E o Karpov precisa desenvolver o cavalo, só que cavalo em F3 enfraquece o nosso controle sobre D5, portanto ele joga peão em E3 com o objetivo de jogar na sequência cavalo em E2. Beleza, o jogador de pretas joga peão A6, e o que ele quer? Peão B5, causando problemas por conta dessa cravada.
Primeiramente, calcule o problema. Eu gostaria que vocês seguissem aqui nos cálculos pensando: brancas podem só fazer o roque e ignorar o problema? Pause o vídeo, tente o cálculo, veja aí até onde vocês acham que a posição fica igual ou algum dos lados tem vantagem, certo? Conseguiu calcular? Então vamos ver se seus cálculos estavam corretos. Se as brancas ignoram a ameaça das pretas e fazem o roque, o peão B5 vai vir com muita força, certo? Por conta dessa cravada. E agora o jogador de pretas está ameaçando avançar o peão e chutar o cavalo daqui, certo? Ou se não, o jogador de pretas tá ameaçando assim coisas um tanto desagradáveis, certo? Se você toma o peão, você não pode tomar de volta por conta, claro, da cravada. E se você tira a torre da cravada, você está abandonando então a coluna A, que agora está aberta. Ele chuta o cavalo e na sequência ele infiltra de torre e pretas têm uma posição superior. Ó, aqui eu vou ensinar para vocês um dos princípios fundamentais do jogo posicional e do jogo do Karpov, que é o princípio da profilaxia. Se você vê que isso pode ser um problema no futuro, inclusive pode ser um problema quase que imediato, não faz mal gastar um lance para sair da cravada. Na realidade, é a coisa mais simples que você pode fazer para não se forçar a ter que fazer esse tipo de cálculo complexo. Não quer ver se a ideia funciona, se a ideia não funciona? Joga o lance que certamente faz os planos do adversário não funcionarem. Torre C1. Simples, efetiva, profilaxia karpoviana. Agora o adversário pode expandir como ele quiser e a gente não tem interesse nenhum nesse tipo de tática. Karpov simplesmente solidifica o seu centro jogando peão D3, porque agora se o adversário quiser capturar em C4, ele fica com uma estrutura de peões pior e nós ficamos com uma coluna semi-aberta. Então, o adversário mantém a atenção, ele joga bispo em B7 desenvolvendo, Karpov segue fazendo roque, um homem de muitos princípios, e é isso que você vai ver mesmo em jogo de mestre. Todos os jogadores desenvolvendo, fazendo roque, conectando torres. Os princípios existem por alguma razão, certo? Pretas jogam então peão na casa de D6, solidificando então o seu peão de C5. Temos dama em D2 conectando torres e depois de todas as missões da abertura terem sido propriamente cumpridas, nós vamos colocar um cavalo aqui na casa de D5, sem graves problemas. As pretas então jogam dama em A5, colocando pressão no cavalo, que agora está ameaçado duas vezes, e o cravando para que ele não possa ocupar a casa de D5. Então se a gente jogar cavalo em D5, penduramos a dama, né? A gente não pode fazer isso. Karpov é um homem simples, ele vai lá e defende a sua dama e fala: eu vou ocupar a casa fraca e você vai fazer o quê? Agora, eu vou girar o tabuleiro e eu gostaria que você desse uma olhada na posição da perspectiva do adversário. Tenta encontrar um plano para o jogador de pretas, para você ver o tanto que a estrutura tá ruim para o jogador de pretas aqui. Pelo menos em termos de jogo mesmo, né? Em plano de jogo. Posição por hora ainda está um tanto quanto igual, não tem nenhum problema imediato, mas as brancas têm um plano muito simples, que é cavalo em D5, peão D4. Muito tranquilo, a gente vai avançar o peão no centro, vamos abrir a coluna D, colocar um cavalo na casa fraca, enquanto pretas estão meio sem ter o que fazer. Se você encontrou algum lance útil, algum plano de longo prazo, deixa aí nos comentários, porque nem eu, nem o Walter Shawn Browning encontraram. O Walter Shawn vai lá e joga o lance torre B8, simplesmente defende o bispo que estava solto, e aí vem o cavalo D5 por parte do Karpov, e agora eu vou girar o tabuleiro novamente. Veja como esse cavalo é dominante na posição, certo? O adversário troca damas e posteriormente ele joga B4, rompendo a tensão aqui na ala da dama. Ele solta toda a tensão e monta uma cadeia de peões. E aqui a gente vê novamente como o jogo simples e temático do Karpov é fácil de executar. Viu uma cadeia de peões? Vamos romper a cadeia. A gente joga peão D4. Quando você oferece uma troca no meio da cadeia de peões, você deixa o seu adversário sem ter boa escolha. Olha só, se ele toma, ele assume um peão isolado, então nós retomamos de peão e temos não somente uma maioria, como também um alvo muito claro. Depois a gente vai avançar esse peão, gerar um peão passado aqui na posição, e se ele não toma, nós vamos capturar. Então se o adversário joga um lance que passa a vez, nós capturamos, abrimos a coluna D, e quem é que tem a prioridade de domínio da coluna? Claramente o jogador de brancas, porque já estava preparado para dobrar. Quem chega primeiro bebe água fresca. Então o Karpov está controlando a posição com muita tranquilidade. Seu adversário não quer capturar, mas também não quer abrir mão da coluna. Então ele vai lá e joga torre D8. Karpov dobra torres e veja que o jogador de pretas não possui o mesmo luxo. Pretas não podem simplesmente brigar pelo domínio da coluna D por conta do nosso cavalo que ocupa a casa fraca. Mas como assim não podem brigar? Esse cavalo não controla nenhuma das duas casas. Ainda, digamos que torre em C7.
nós capturamos e o adversário não pode retomar, porque agora a torre está sem proteção. Então, se peão toma, esse cavalo tem acesso a todo tipo de cheque desagradável, como cavalo em F6, ganhando a torre com uma infiltração na sétima imediata e bem. Isso aqui é problema para o jogador de pretas, é claro. Então ele abandona a ideia de tentar dominar essa coluna. Ao invés disso, ele vai lá e toma. Agora o Karpov retoma e temos a vantagem posicional de uma maioria de peões. Olha só, temos 4 contra 3. Diz a lógica que se a gente trocar, um desses peões vai passar. E quanto mais para o final de jogo a gente for, mais perigoso vai ser esse peão passado. Então agora, o Walter Schaumbraun, o adversário do Karpov, joga rei em F8, saindo dos cheques, e o Karpov passa o seu peão com o peão C5. Não importa o que as pretas façam, o peão vai passar. Ou através de uma captura aqui, que vai passar o peão de D, ou através das pretas capturarem, que vai passar o peão de C. Portanto, ele tenta lidar com esse cavalo aqui. Ele ignora os peões por enquanto e joga cavalo em E7, tentando lidar com o cavalo da casa de D5. Karpov agora que tem um peão passado, um peão para passar, tá mais do que feliz com trocas. Então ele joga cavalo em E3 e troca tudo. Bispo toma G2, rei toma G2, peão toma, torre toma torre, torre toma torre. Estamos num final de jogo. Esse final é melhor para quem? Claramente para as brancas que tem um peão passado e uma maioria de peões de ala da dama que favorece as brancas no final. Veja só, a maioria das pretas possui um peão dobrado. O que quer dizer que quando as brancas jogarem o F4, vai ser um peão segurando 2, enquanto a maioria das brancas avança livremente e encaminha a promoção. Temos torre em C8 ameaçando o peão e o Karpov faz uma decisão interessante. Ele não tenta defender o peão de C5. Ao invés disso, ele joga cavalo em D5. E ele está trocando peões essencialmente. Ele está ameaçando aqui o peão da casa de B4 e a ideia é clara. Se você tomar o meu peão de C5, eu irei tomar o seu peão de B4, mas se você não tomar o meu peão e ao invés disso avançar o seu, agora eu defendo meu peão e meu cavalo apoia o avanço dele. Só que o cavalo vai apoiar o avanço do peão através da casa de B6, que é bem bonito, porque agora a torre não pode tomar por conta desse cheque duplo. E olha a potência do cavalo, e a casa de D5 continua sendo utilizada de novo, muito depois da estrutura de peões ter mudado. Então as pretas aceitam a troca. Peão de C5 pelo peão de B4. O que o Karpov está afirmando? É melhor que eu tenha um peão passado lateral. Então eu vou trocar o meu peão de B pelo seu de A, e ao invés de eu ter um peão passado na coluna C, que está relativamente próximo do seu rei, eu vou gerar um peão passado na coluna A. E aí você vai se arrepender de ter jogado essa inglesinha simétrica contra mim, né? Bem, pretas jogam A5, tirando o peão do ataque e ameaçando o cavalo. Cavalo em D5, novamente ali na casa de D5, né? Torre em C6, lance simples, basicamente passando a vez. Cavalinho E3, torre C5, talvez esperando uma, digamos assim, talvez esperando uma repetição de lances. E agora nós temos cavalo em F4, novamente tentando controlar aqui a casa de D5 e ofertar uma troca para a gente levar isso mais e mais para o final. Bispo vai para a casa de H6, ameaçando capturar o cavalo e dobrar peões. Eu gostaria que você encontrasse o melhor lance para o jogador de brancas. Eu vou dar uma dica. Quanto mais material a gente tirar do tabuleiro, mais potente fica a nossa ideia do peão lateral passado. Então, nós queremos trocar a maior quantidade de peças que for possível para gerar essa ameaça do 2 contra 1. Será que você consegue encontrar o lance para as brancas? Pausou? Encontrou? Pois bem, se você disse torre cheque, infelizmente esse lance perde tempo porque no final o adversário quer centralizar o rei. E dar cheques só porque os cheques estão disponíveis nunca é uma boa alternativa, porque agora você deu tempo ao rei adversário para centralizar o rei e o rei dele está à frente na corrida pelo centro. O lance, na realidade, é um lance torre D5, ofertando a troca de torres de maneira forçada. Por que forçada? Porque se a torre sair daqui, vai cair o peão de A. Então ele precisa tomar. Nós tomamos com o cavalo de F e agora a gente trocou a maior quantidade de material possível, que era a torre. Temos um final vantajoso para as brancas. Pretas aqui, talvez por um fator psicológico, decidem trocar bispo por cavalo, porque é muito frustrante você jogar contra um par de cavalos, principalmente contra um jogador mais forte. Os cavalos são imprevisíveis, dão uma série de cheques, né? Então isso daqui realmente seria frustrante para as pretas. Mas é a abordagem errada.
as pretas deveriam tentar manter o maior número de peças no tabuleiro. Jogado bispo B7, tentado algum contra-jogo. Quanto mais pro final, mais fácil fica de ganhar. Agora os dois centralizam seus reis, os dois centralizam seus cavalos, temos cavalo em C6 e o Karpov vai lá e joga cavalo em C4. Agora esse cavalo tá preso à defesa do peão. Rei em E6, rei E3, rei D5, e nós adoraríamos jogar rei D3, só que tem o duplo, que ganha o peão no canto, então ele joga A3. Olha só, ele tira os cheques do adversário. É de novo, a profilaxia. Lida com o problema antes mesmo dele ser um problema. Agora, rei em E6, rei D3, rei D5. Temos uma situação onde brancas têm uma maioria de peões na ala da dama e pretas têm uma maioria de peões na ala do rei. A maioria das brancas, como nós já sabemos, é muito mais perigosa do que a maioria das pretas, certo? E o jogador de pretas, ele tá mais ou menos no zugzwang. Por quê? O cavalo não pode se mexer sem pendurar o peão e o rei não pode se mexer sem que o nosso rei faça progresso na posição. Digamos aqui que a gente passe a vez. Então a gente joga o F3 para não permitir essa infiltração e digamos que ele não tenha mais nenhum lance de peão e tenha que mover o rei. Se ele move o rei, por exemplo, para a casa de C5, nós podemos capturar o peão. Estamos num final vantajoso porque ele se colocou numa posição onde ele leva esse duplo. É uma táticazinha, eu prometi que esse jogo teria táticas mínimas, mas é um duplex aqui relativamente fácil de você encontrar. E esse final é vantajoso para o jogador de brancas, porque o nosso rei infiltra antes do rei dele poder infiltrar na nossa posição. Vamos ficar com esse peão passado poderoso. Tá. Aí digamos que o rei dele volte para a casa de E6, por exemplo. Aqui é problema, porque o cavalo vem para a casa de E3, impedindo que o rei volte novamente. E agora o nosso rei infiltra aqui na ala da dama e o jogador de pretas terá gravíssimos problemas. Então, ó, ele não pode mover o rei, certo? Porque essas duas casas aqui são ruins. E ele também não pode movimentar o cavalo, porque senão pendura o peão. Tudo que ele tem são lances de peão. Então ele vai jogando lentamente, ó, H6, para depois jogar o H5, depois o F6, certo? Mas a gente só precisa esperar. Rei C3, H5, rei D3, F6. E agora o Karpov, ó, muito bem timado, F4. Um peão segurando dois. E as pretas não tem lance. H4, perde um peão. G5, cavalo cheque. Dá um duplo. Ele tem que voltar para defender, certo? E agora o H4. E você vê que os nossos 3 peões seguram 4 peões do adversário. Não tem muito o que ele fazer. Se ele toma, a estrutura fica assim. Se ele avança, ele congela tudo e o nosso rei infiltra. E problema para o jogador de pretas. Tá aí o gravíssimo problema dos peões dobrados no final de jogo, que foi gerado lá no terceiro lance, com o bispo capturando o cavalo, a gente dobrou esses peões. Você vê como é simples, mas ao mesmo tempo esses princípios fazem sentido? Temos peão de G, toma peão de H, agora cavalo em E7, o rei infiltra, cavalo em G6 ameaça os 2 peões e o cavalo vem defendendo os 2 peões, rei D6, rei B5, problema para as pretas, já era. Beleza, a partida continua por um pouquinho, né? Rei D5, rei toma 5, ele vai atrás do nosso cavalo. Até onde eu sei, a dama vale mais do que o cavalo, então a gente deixa o cavalo cair para promover o peão. O cavalo dele chega a tempo para parar o peão de B? Chega, mas não há tempo para parar o peão de A. E aí o Karpov promove, demonstra um pouquinho de, vamos colocar assim, técnica de finais, certo? Ele poderia muito bem só sacrificar a dama aqui em F2 e sair correndo o peão de H, que ele ainda ganharia, mas ele demonstra que ele não precisa fazer isso, dá um pouquinho de técnica aqui, né? E finalmente o jogador de pretas abandona a partida. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que essa partida tenha sido muito didática para você. Um abraço e até a próxima.